Presidente, nobre senador Wellington Fagundes, senhoras e senhores senadores, mais uma vez cumprimentando a honrosa presença do ministro de Estado Bento Albuquerque, a presença do diretor-geral da ANEEL, Dr. André Peptoni, dos diretores Rodrigo Limpe, Sandoval, da diretora Elisa, que nos honra muito aqui a presença de todos vocês, a presença dos senadores, dos presidentes, diretores das associações que representam o setor, todos fundamentais, importantes nesse processo de construção desse novo marco regulatório do setor elétrico. Ontem tivemos um encontro com boa parte dos representantes, num jantar onde tive a oportunidade de falar um pouco sobre essa matéria, o diretor Peptoni também, o deputado Arnaldo Jardim, e eu dizia lá, ministro Bento Albuquerque, da alegria de poder conduzir essa relatoria de um importante marco regulatório, tendo justamente esse ambiente de cooperação de todas as partes. Sinalizei, inclusive, disse, inclusive, nesse evento, da humildade de Vossa Excelência, quando adota, por parte do Ministério, esse projeto como um projeto para o setor incorporado, encampado pelo governo. E eu disse lá, aqui não se trata de uma discussão, de um relatório que esteja focalizado na pessoa do relator. Esse projeto, essa proposta que se apresenta é fruto de uma construção coletiva, com a participação de todos. O governo esteve em todas as etapas, participando, direcionando, sugerindo mudanças, acréscimos, de sorte que o que nós fechamos hoje e poderemos discutir e votar é fruto desse amplo diálogo, desse amplo entendimento. E essa mesma referência que faço a Vossa Excelência, com a sua capacidade de percepção, de concatenação de ideias, de objetivos, também a Agência Nacional de Energia Elétrica teve a sensibilidade e, de modo muito tempestivo, participou intensamente das discussões, dos apontamentos, das sugestões para melhoria do projeto. Foi uma via de mão dupla. Acréscimos que eram feitos aqui eram submetidos ao Ministério, que fazia suas ponderações, concordando, discordando, ajustando, a Agência Nacional do mesmo modo. E queria fazer um registro também, líder Fernando Coelho, do grande empenho das associações e dos atores do setor elétrico, que compreenderam que os problemas são sistêmicos e a solução também. Portanto, todos sentaram à mesa, discutiram, sugeriram, fizeram concessões em relação a pontos que, naturalmente, não eram os ideais, mas na busca de um objetivo comum, que era a aprovação desse projeto, que congrega o interesse de todos, de quem gera, de quem transporta, de quem distribui e, sobretudo, de quem paga a conta e está lá na ponta e muitas das vezes não senta à mesa para discutir o tema, que é o consumidor. Então, faço esse registro aqui da grande colaboração que as associações, os atores do setor elétrico tiveram para que pudéssemos formatar o relatório que hoje apresentamos na sua versão final. E o conjunto dos senadores, membros dessa comissão, que ao longo das discussões, das audiências públicas, puderam dar também suas contribuições, dialogando, questionando, sugerindo, emendando, e hoje nós temos condições de apresentar aqui apenas uma síntese de tudo isso. Enquanto os senadores estão votando, farei uma síntese simplificada para aqueles que não são especificamente do setor e que estão nos acompanhando para entender do que se trata, os pontos principais e, ao final, apresentarei aqui as pequenas modificações que fizemos, apenas ajustes na redação que tínhamos apresentado anteriormente, para que os senhores tomem conhecimento. Portanto, 5 principais temas tratados no projeto, no 232, PLS 232 de 2016.
Migração para o Mercado Livre como um direito de todos os consumidores. O substitutivo garante que, em até 42 meses depois de aprovado o PL, todos os consumidores, independentemente de carga e tensão em que são atendidos, podem migrar para o Mercado Livre. A garantia de migração para o Mercado Livre ampliará o leque de escolhas dos consumidores. Eles poderão decidir se privilegiam uma fonte ou se privilegiam o preço. Poderão moldar o contrato às suas necessidades e perfil de consumo. A concorrência entre os ofertantes, os que vendem energia, deve reduzir o preço para o consumidor, tornar o fornecimento mais eficiente e elevar a produtividade das empresas. Outro aspecto relevante do projeto: separação entre lastro e energia. Para que a migração dos consumidores para o Mercado Livre ocorra de forma equilibrada, é preciso corrigir distorções no setor elétrico, tais como a repartição não isonômica de determinados custos. Vem daí a necessidade de separação entre lastro e energia, que também contribuirá para tornar mais robusta a capacidade do setor de oferecer energia elétrica com segurança e qualidade. Atualmente, os produtos lastro e energia são negociados como se fossem um só, o que não corresponde à realidade. O lastro, de forma resumida, representa a segurança que o empreendimento agrega ao sistema, a confiabilidade, enquanto que a energia é o bem consumido. Esse arranjo provoca ineficiência, uma vez que produtos diferentes e com preços distintos são negociados em conjunto, o que pode resultar em uma precificação equivocada. Essa distorção gera riscos de a contratação de um produto contaminar a contratação de outro. Além dessa ineficiência, há também o problema distributivo. Na prática, os consumidores regulados, atendidos pelas distribuidoras, pagam a maior parte do lastro. São esses consumidores que garantem que haverá lastro no futuro, ao viabilizar a construção de novos empreendimentos, inclusive as termoelétricas, que complementam as usinas hidrelétricas, as solares e as eólicas, quando não há chuva, não há sol, não há vento para gerar energia elétrica. De certa forma, os consumidores livres acabam usufruindo de um bem sem pagar por ele ou pagando muito menos do que deveriam. A separação de lastro e energia permitirá ainda que as fontes alternativas, importantes para a expansão da oferta de energia elétrica e para a redução de gases de efeito estufa, sejam inseridas na nossa matriz elétrica de forma sustentável. Para isso, o arranjo proposto do substitutivo estabelece que na contratação de lastro deverão ser observados os atributos respectivos das fontes de geração, uma mudança extremamente importante. Terceiro ponto: compartilhamento dos custos das distribuidoras com a migração de consumidores para o Mercado Livre. Ainda para tornar harmônica a migração dos consumidores para o Mercado Livre, o substitutivo promove uma alteração no modelo vigente. Pelo modelo atual, as distribuidoras de energia elétrica são obrigadas a contratar a totalidade da carga de energia elétrica necessária para atender seus consumidores. Elas fazem isso, como se sabe, por meio de contratos de curto e de longo prazos, firmados nos leilões de energia de empreendimentos novos e existentes. A migração em larga escala para o Mercado Livre pode fazer com que as distribuidoras tenham excesso de energia elétrica contratada ou fiquem com uma carteira de contratos mais caros. Se já há alguns mecanismos para mitigar o primeiro problema, não há meios para lidar com o segundo. De fato, não temos instrumentos para enfrentar o risco de a retirada de restrições à migração para o Mercado Livre de consumidores com carga entre 500 kW e 3.000 kW, que vem sendo promovida desde o final de 2018, tornar mais cara a carteira de contratos das distribuidoras. Isso prejudica injustamente os consumidores que optarem por permanecer no mercado regulado ou que não puderem migrar para o Mercado Livre. Desta forma,
para que não se prejudique os que não fizerem a migração, é preciso repartir de forma isonômica os eventuais custos das distribuidoras com essa migração, os quais seriam repassados por força dos contratos de concessão para os seus clientes. Pelo substitutivo, isso deve ser feito por intermédio de um encargo setorial, um encargo distributivo, pago por todos os consumidores. É claro que o Poder Executivo e a ANEEL, por meio de instrumentos regulatórios existentes, associados a outras medidas constantes do substitutivo, tal como a repartição, por exemplo, destaco, sublinho, da renda hidráulica com os consumidores, poderá gerir eventuais impactos tarifários decorrentes desse novo encargo. Das distribuidoras, deve ser exigida a observância do máximo esforço para que o custo decorrente da migração seja o menor possível. E aqui destaco uma vez mais o papel do órgão regulador na aferição desse máximo esforço. Quarto ponto, racionalização dos subsídios. Outra questão tratada no substitutivo é a dos subsídios, que precisam ser racionalizados. Em 2020, os subsídios do setor elétrico, custeados pela Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, devem superar os 22 bilhões de reais. Somente os descontos nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão TUST e de distribuição TUSD, concedidos às chamadas fontes incentivadas, solar, eólica, PCHs e termoelétricas movidas a biomassa, estão estimados em cerca de 3,6 bilhões de reais, segundo dados da ANEEL. Para os próximos anos, espera-se um crescimento expressivo do volume de subsídios a essas fontes, em virtude da quantidade de empreendimentos em implantação que, inevitavelmente, serão contratados como decorrência natural do aproveitamento do nosso potencial de geração a partir das fontes alternativas. Os subsídios para as fontes incentivadas geram distorções econômicas e distributivas. No aspecto econômico, não valoram adequadamente os atributos ambientais das fontes, induzindo, portanto, a contratação distorcidas. Em termos distributivos, os consumidores do mercado regulado, onde está a população mais pobre, assumem a maior parte do pagamento do subsídio em prol de empresas de médio porte, o que não parece justo. Há praticamente um consenso no setor elétrico de que os descontos na TUST e TUSD para as fontes incentivadas devem acabar. Dessa forma, o substitutivo estabelece que esses descontos serão substituídos após um período de transição de 12 meses por um instrumento que valore os benefícios ambientais desses empreendimentos. Trata-se, portanto, de uma forma mais eficiente e mais justa de remunerar as fontes alternativas pelo benefício que prestam à sociedade. O arranjo reflete, assim, o conceito moderno de sustentabilidade, que considera os aspectos distributivos envolvidos em ações que visem a proteção do ambiente. E essa é uma alteração feita no relatório que apresentei. E antes de fazer, porque foi um apelo do Ministério da Economia, indaguei o Ministério de Minas e Energia se era possível, dentro desse tempo, fazer a valoração dos atributos da fonte. E a sinalização do Ministério de Minas e Energia foi na direção de que era possível fazer esse ajuste. Quinto, repartição de renda hidráulica com os consumidores de energia elétrica e de forma eficiente. A repartição da renda hidráulica de forma eficiente com os consumidores foi uma outra questão tratada no substitutivo. Na legislação atual do setor elétrico, as hidrelétricas que aceitaram o chamado regime de cotas entregam energia elétrica para o mercado regulado a uma tarifa fixada pela ANEEL. Nesse caso, toda a renda hidráulica, a diferença entre o preço de venda da energia elétrica e o custo amortizado das usinas hidrelétricas, é destinada ao consumidor de energia elétrica do mercado regulado. Contudo, isso é feito de forma ineficiente, porque alguns riscos são alocados aos consumidores, sem que eles tenham como geri-los. Além disso, há um deslocamento entre o custo da energia elétrica entregue e as condições conjunturais e estruturais do mercado de energia elétrica, o que provoca distorções nas decisões de consumo.
Em caso de licitação da usina, 70% da energia elétrica é destinada ao mercado regulado, a uma tarifa previamente definida. A renda hidráulica é, neste caso, destinada aos cofres da União, na forma de bonificação de outorga. Contudo, é o consumidor de energia elétrica que acaba pagando por essa bonificação. É como se o vencedor da licitação tomasse empréstimo em um banco para pagar a outorga e a prestação do empréstimo fosse paga pelos consumidores. Com isso, seguem as ineficiências associadas ao regime de cotas. Buscando um maior equilíbrio na apropriação da renda hidráulica associada à prorrogação e à licitação de concessões de usinas hidrelétricas, o substitutivo estabelece que a prorrogação dos contratos das usinas seja condicionada à destinação de 2/3 do valor da concessão ou da renda hidráulica para a CDE, para fins de modicidade tarifária, reduzir a conta para o consumidor e ao pagamento de 1/3 do valor da concessão ao Tesouro Nacional. As usinas que receberem novos contratos de concessão no âmbito do processo de privatização também serão submetidas à mesma regra. É importante lembrar que hoje, no caso de privatização, somente há pagamento de outorga para a União, sem que o consumidor de energia elétrica seja beneficiado. Também é importante registrar que a alocação da renda hidráulica aos consumidores de energia elétrica está alinhada com a orientação do Tribunal de Contas da União, no sentido de que os recursos gerados pelas outorgas de usinas hidrelétricas sejam revertidos para o setor elétrico. Em linhas gerais, de forma, numa linguagem que todos pudessem acompanhar, não só aqueles que são do setor e que conhecem as terminologias técnicas, esse é o resumo do PLS 232. No que avança? Tem outras particularidades, mas o eixo central da proposta está baseado justamente nesses itens que elenquei. E agora, por uma questão de formalidade, passarei a leitura das modificações que foram feitas objetivamente, modificações de texto, que não alteram substancialmente o texto, exceto uma que foi fruto de um entendimento com todos os setores, que é de supressão e não de modificação, portanto, não há prejuízo à regular tramitação da matéria para a deliberação no dia de hoje. No dia 2 de março de 2020, apresentei ajuste no complemento de voto do projeto de lei do Senado PLS 232/2016. O primeiro ajuste visa a retirar da emenda substitutiva apresentada no complemento de voto lido em 5 de fevereiro de 2020 os dispositivos associados à prorrogação de usinas hidrelétricas com potência entre 5.000 e 50.000 kW. Esses dispositivos tinham como objetivo preencher uma lacuna legal fruto da ausência de regulamentação pelo Poder Executivo do artigo 2º da Lei 12.783 de 2013. Esse problema, contudo, foi sanado com a Resolução Normativa número 859, de 22 de outubro de 2019, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Dessa forma, a modificação legislativa inicialmente aventada tornou-se desnecessária. Sua manutenção poderia criar uma ambiguidade regulatória e, com isso, postergar investimentos nas mencionadas usinas hidrelétricas, principalmente porque seria necessária uma nova regulamentação que poderia demorar. Desta forma, foram suprimidas alterações no artigo 7º da Lei 9.074 de 95 e no artigo 2º da Lei 12.783 de 2013. Esse ajuste foi feito em razão dessa inovação promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica e em absoluta concordância com o próprio setor elétrico. A mesma associação que pediu a inclusão, posteriormente ponderou pela retirada desse inciso. Portanto, é supressão, é retirada, não há qualquer mudança de mérito em relação ao texto final. O segundo ajuste visa a deixar mais clara a possibilidade de equiparação de consumidores a autoprodutores, no caso daqueles consumidores que participem de sociedades empresariais detentoras de outorga de geração. O aperfeiçoamento evita eventual interpretação destoante do objetivo expresso na versão do complemento de voto lido em 5 de fevereiro de 2020
de preservar a estabilidade regulatória. Para tanto, foi transferida a expressão com carga mínima igual ou superior a 3.000 kW, com o acréscimo do termo individual do parágrafo 2º do artigo do 16F da Lei 9.074 de 1995 para o parágrafo 4º desse mesmo artigo, dispositivos esses que a emenda substitutiva propõe incluir. O terceiro ajuste envolve a correção de um erro gramatical na construção da redação das propostas de inclusão do artigo 16F, parágrafo 5º, na Lei 9.074 de 95 e do artigo 16F, parágrafo 12, inciso 1, na Lei 10.848 de 2004. O quarto ajuste se refere à inclusão da expressão dentro dos limites estabelecidos em regulamento do Poder Executivo nas propostas de inclusão do artigo 28, parágrafo 5º, inciso 5, na Lei 9.074 de 95 e do artigo 1º-A, parágrafo 1º, inciso 5, da Lei 12.783 de 2013. O aperfeiçoamento pretende apenas deixar claro que a revisão da garantia física, que é condição para um novo contrato de concessão para usinas hidrelétricas, deverá observar limites previamente estabelecidos de forma a garantir maior previsibilidade aos investidores e, ao mesmo tempo, maior legitimidade aos atos da administração pública. O quinto ajuste inclui a expressão deverá considerar as transações comerciais realizadas a qualquer tempo, lastreadas por meio dos contratos indicados nos parágrafos 7º e 8º, na proposta de inclusão do artigo 3º-C, parágrafo 9, da Lei 10.848 de 2004. Com isso, explicita-se ainda mais que o direito ao abatimento no contrato de lastro está nos contratos originais e não pode ser suprimido na negociação secundária desses contratos. Essa já era a lógica do arranjo presente no citado artigo 3º, a linha C. O sexto ajuste atende a um pedido do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Economia e consiste da redução de 18 para 12 meses do prazo para a substituição dos descontos nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão TUST e de distribuição TUSD para instrumento de valoração dos benefícios ambientais relacionados às fontes de energia com baixa emissão de gases causadores do efeito estufa. A medida visa reduzir o impacto nas tarifas de energia elétrica por meio da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, proveniente do crescimento dos descontos em questão. A substituição do mecanismo de desconto está alinhada à necessidade de ouvir e proteger aqueles cidadãos brasileiros que não costumam ter lugar às mesas onde são tomadas algumas decisões e que, ainda assim, são aqueles que pagam a conta. O sétimo e último ajuste consiste no aperfeiçoamento da emenda substitutiva. Não havia menção às alterações nas leis 5.655 de 1971 e número 12.111 de 2009, ou seja, é um aperfeiçoamento estritamente de técnica legislativa, nos termos da Lei Complementar 95/98. Em resumo, os ajustes realizados não modificam os dispositivos centrais do PLS 232 de 2016. São alterações pontuais e marginais que buscam adequar alguns dispositivos aos princípios norteadores da proposição. Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, em consonância com o parecer da CCJ e pela aprovação do projeto de lei do Senado 232 de 2016, na forma da seguinte emenda substitutiva com acatamento integral da emenda número 5, o acatamento parcial das emendas número 2, 6, 8 e 7 e rejeição das emendas número 3, 4, 9 e 10, todas elas apresentadas nessa comissão, restando prejudicada a emenda número 1 da CAI, substitutivo que veio a essa comissão. É, portanto, senhor presidente, o voto que apresento, o voto apresentado e hoje com a complementação que faço, mais uma vez agradecendo a grande colaboração que recebi na formatação desse parecer. Contribuição de todos, do Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, Agência Nacional de Energia Elétrica, os atores do setor, as associações, as entidades que representam o setor elétrico, minha gratidão pela
colaboração importante. E ao conjunto dos senadores e senadoras que compõem a Comissão de Infraestrutura. Foi justamente nesse ambiente de amplo diálogo e entendimento que conseguimos chegar a esse texto que apresentamos de forma madura e transparente, senador Jean Paul. Disse isso ontem na reunião com eles. Tudo o que o Brasil precisa para ter uma economia crescendo de forma sustentada é transparência, segurança jurídica, regulatória, contratual, previsibilidade. E isso se impôs também na tramitação dessa matéria. Em nenhum momento apresentei um relatório com modificação de surpresa para surpreender o setor, o governo ou quem quer que seja a agência. Sempre colocamos o relatório antes para que todos pudessem olhar, observar, ponderar e para que a gente pudesse votar hoje uma matéria que correspondesse os anseios, as expectativas de todos os atores envolvidos e, sobretudo, atendesse o objetivo daquele que está lá do outro lado e que paga a conta, o consumidor brasileiro. Com essas ponderações, agradeço mais uma vez a contribuição de todos, ao presidente Wellington Fagundes, que preside os trabalhos dessa comissão, e estou extremamente feliz e confesso que, se passar a peteca agora para a Câmara dos Deputados, a partir de hoje, aliviado também, porque a missão foi uma missão dura, mas cumprida com o esforço e a colaboração de todos os senhores e as senhoras. Muito obrigado. Essa presidência, gostaria de parabenizar o excelente relatório do senador Marcos Rogério e vamos à discussão. Senador Jean Paul Prats, e quero saber se o relator vai votar. Vai votar sim? Presidente, senador Zequinha Marinho se inscreve também. Senhor presidente, eu gostaria, se me permitisse, só solicitar a Vossa Excelência que amanhã vai ter uma audiência pública aqui, nossa, sobre a Enel de Goiás, e que eu queria solicitar que o senhor Alex Anderson Viena, superintendente de Goiás, pudesse participar dessa reunião. Certo, hein, menino? Das pautas, eu gostaria do senhor, porque eu voltei de sair agora, gostaria que o senhor fizesse a gentileza de aditasse para nós esse senhor. Já temos um requerimento que vamos voltar a essa pauta, ainda logo em sequência. Tá bom. Ok? Senador Jean Paul Prats.